casa de Deus para aprendermos mais e mais de Cristo, de ouvirmos a sua palavra que edifica a nossa vida. Domingo nós falamos a respeito da verdadeira grandeza é servir a Cristo, é ter uma atitude de servi-lo. O Senhor Jesus não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o nosso maior modelo, Cristo, o próprio Cristo que veio para ser servido. E nós então mostramos os valores do reino de Deus e os valores deste mundo. E hoje nós iremos ler o texto em continuidade aqui em Mateus capítulo 20, um texto que fala sobre a cura de 2 cegos de Jericó. Abra sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. E iremos ter o tema da escuridão para a luz. Vamos ler esse texto juntos? Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. Você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas, para que outras famílias também sejam abençoadas. E os irmãos que vão ouvir essa mensagem aqui presencialmente, compartilhe depois essa mensagem com os seus familiares, com seus amigos, com seus colegas, nos seus grupos sociais, para que outras pessoas também sejam abençoadas e tocadas pela palavra de Deus. Mateus capítulo 20, verso 29 até o 34, diz assim, todos juntos? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, que o Senhor possa encher o nosso coração do conhecimento das Tuas verdades, que essa passagem que foi inspirada pelo Espírito Santo, ó Deus, seja aplicada na nossa vida pela iluminação do Espírito Santo, que o Espírito do Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas, ó Deus, da Tua lei, no nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando em cada coração. Se alguém entrou aqui triste, possa sair daqui alegre. Se alguém entrou perdido, possa sair daqui salvo. Se alguém entrou caído, possa sair daqui levantado pelo poder do Senhor, e que todos nós possamos Te adorar e aprendermos mais e mais das Tuas verdades, para vivermos na luz do Senhor, na presença do Senhor, que o Senhor esteja limpando os nossos olhos, para que possamos enxergar as Tuas verdades, ó Deus, com clareza, para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Da escuridão para a luz. Vivemos num mundo caído que carece das bênçãos de Cristo. O mundo em que vivemos está debaixo da maldição por causa da queda, do homem. Quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Quando ele caiu, nós caímos com ele. Ele é o nosso representante, o representante da raça. E após a queda, a humanidade está sujeita às enfermidades da vida. Tuberculose, câncer, hepatite, problemas cardíacos, coqueluche, tétano, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, hipertensão, Parkinson, Alzheimer, diabetes, osteoporose, AIDS, AVC, depressão, hanseníase, cegueira. Existem 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte no mundo, segundo a CID, que é a classificação internacional das doenças. Vivemos no mundo caído, debaixo da maldição,
um mundo que carece das bênçãos de Cristo. De igual forma, meus irmãos, 2 cegos viviam em Jericó, uma cidade amaldiçoada, numa situação de mendicância, à beira do caminho. Esses 2 cegos eram carentes da bênção de Cristo. Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos, acompanhado por uma grande multidão, e nessa multidão muitos o seguiam por causa do pão, outros por causa da curiosidade, e alguns por amor. Jericó foi destruída na época de Josué, e só foram salvos da destruição dessa cidade uma família, Raabe e a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes. Raabe entrou na genealogia de Jesus, e naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. E esta maldição foi cumprida séculos mais tarde. O texto diz em 1 Reis 16:34, gostaria que colocasse 1 Reis 16:34, veja que havia uma maldição sobre esta cidade. Se alguém reconstruísse, o seu filho iria morrer. Veja o que diz o texto: em seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segug, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, esses 2 filhos aqui de Hiel foram mortos, porque ele reedificou os fundamentos dessa cidade. No entanto, meus irmãos, o abençoador, a fonte de todas as bênçãos, estava passando por Jericó, essa cidade amaldiçoada. Jesus atravessava a cidade de Jericó para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém, rumo à cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jericó se encontrava só a 25 quilômetros de Jerusalém. Era onde os peregrinos atravessavam o Jordão e começavam a subida para Jerusalém. 2 cegos estavam sentados à beira da estrada, e quando ouviram que Jesus vinha por aquele caminho, eles começaram então a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão mandou que eles ficassem quietos, calados, mas não adiantou, pois eles gritaram mais alto ainda, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles então gritavam e gritavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando Jesus chegou ao lugar onde estavam, ele parou na estrada e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Em outras palavras, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Nós queremos enxergar, Senhor. Jesus encheu-se de compaixão por eles e tocou os seus olhos. Imediatamente eles puderam enxergar e o seguiram. Jesus, o Rei, abriu os olhos dos cegos. Eles saíram da escuridão para a luz. Feche os seus olhos um pouquinho. E a gente só chega à escuridão. Assim viviam esses cegos. Em um momento eles viam escuridão. No momento seguinte, eles estavam olhando para a luz dos olhos de Jesus. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos,
é sobre a autoridade e a compaixão de Cristo para dar vista aos cegos. Vamos ver isso comigo? A autoridade e a compaixão de Cristo para dar visão aos cegos. Para dar vista aos cegos. E nessa passagem nós podemos observar, em primeiro lugar, a situação deplorável desses cegos. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles não tinham luz nos olhos, eles eram doentes dos olhos, glaucoma, miopia, astigmatismo, catarata, não sabemos. Eles eram cegos. Se de nascença, doença congênita, ou de alguma doença pós-nascimento, doença adquirida, não sabemos. Eles eram cegos. Eles viviam à margem da vida. Eles estavam sentados à beira do caminho. Eles precisavam de auxílio para viver. Naquele tempo não tinha auxílio doença. Não tinha um sistema de previdência para ajudar os carentes. A situação era uma situação deplorável. Eles dependiam da generosidade do povo para a sua sobrevivência. Marcos e Lucas mencionam apenas um cego, um homem cego, a quem Marcos chama de Bartimeu. Marcos diz que Bartimeu era cego mendigo, carente de ajuda do próximo para viver. Ele era um pedinte, ou ele pedia, ou ele morria. Na verdade, ambos os cegos precisavam da ajuda do próximo para viver. Mateus fala que tinha 2 cegos. Marcos foca apenas em um, mas não diz que era apenas um cego. Ele foca no testemunho deste Bartimeu. Mas Mateus registra a cura de 2 cegos em Jericó. E aqui nós podemos ver, em segundo lugar, o clamor desses cegos. Eles sofriam juntos. Eles estavam à beira do caminho, eles eram pedintes, e eles fizeram a sua petição juntos. Eles se uniram na mesma oração a Deus, pedindo por alívio. E o versículo 30 diz o seguinte: tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Vamos dizer isso? Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Tendo ouvido que Jesus passava. Embora fossem cegos, eles não eram surdos. Eles tinham audição. E eles estavam escutando o movimento à beira do caminho, à beira da estrada. E esse cego tinha ouvido falar de Jesus, mas desejavam que os seus olhos pudessem vê-lo. Eles estavam imaginando alguma coisa sobre Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus era bem conhecido deles por causa dos milagres, dos seus feitos, dos seus ensinos. E por isso, quando ouviram que Jesus estava a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa, eles clamaram: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E ao se dirigirem a Jesus como o Senhor, eles reconheceram a sua soberania. Eles reconheceram que Ele era o Senhor absoluto. E eles disseram: Filho de Davi. E com isso eles reconheceram Jesus como Messias, o Filho de Davi, o Rei de Israel. E eles não pedem ouro, não pedem prata, embora fossem pobres. Eles pedem compaixão, eles pedem misericórdia, eles pedem a graça de Deus. Mateus já havia dito que
Jesus se compadeceu das multidões. Quando a gente olha para Mateus 9:36, a Bíblia diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus também se compadeceu dos doentes, dos cegos, dos aleijados, dos leprosos, dos paralíticos. Em Mateus 14, verso 14, que desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se delas e curou os enfermos. Jesus se compadecia da multidão de enfermos. Quando eu fui ao hospital, semana passada, o Hospital das Clínicas, eu vi uma multidão de enfermos ali. Os irmãos que conhecem o Hospital das Clínicas sabem disso. As visitas que eu fazia muitas vezes ali da casa de saúde no centro de Belo Horizonte, há uma multidão de enfermos. E quando a gente vai visitar alguém nos hospitais, há uma multidão de enfermos. Jesus se compadece dos enfermos. E Jesus também se compadeceu da multidão faminta. O texto diz em Mateus 15:32 que, chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Jesus se compadece daqueles que sofrem. Além do mais, meus irmãos, havia uma promessa messiânica em Isaías que dizia o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos. Havia uma expectativa que quando o Messias chegasse, ele abriria os olhos dos cegos, e eles então não perderam a oportunidade. Era a última vez que Jesus ia passar em Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer na cruz pelo seu povo. Jesus não ia passar outra vez em Jericó. E os seus olhos estavam fechados, contudo os seus ouvidos estavam abertos. Eles não viram o endemoniado liberto, o leproso purificado, o paralítico andando, mas as notícias dessas obras poderosas de Cristo foram suficientes para que eles pudessem crer e clamar. E por isso estavam clamando: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. De igual forma, meus irmãos, nós também não vimos a Cristo com os nossos olhos físicos. Nós não apalpamos Jesus. Nós não andamos com Jesus durante 3 anos e meio, como os apóstolos tiveram oportunidade. Entretanto, nós cremos naquilo que está escrito nos evangelhos a respeito dele. Cremos e clamamos: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Pedro chega a dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8. Veja o que diz esse texto. 1 de Pedro 1:8. Olha o que diz o texto: a quem não havendo visto, amais. Nós não vimos Cristo fisicamente, o Cristo encarnado, porque o Cristo encarnado está à direita de Deus Pai como homem intercedendo por nós. Ele está aqui entre nós como Deus, porque ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas como homem ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E aí o texto diz: não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Jesus disse a Tomé: porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Podemos clamar a Jesus, meus irmãos, porque Ele é misericordioso. Ele atende o nosso clamor. Ele é o ontem, Ele é o hoje e será para sempre o mesmo.
E o próprio Jesus também nos incita a orar, dizendo: o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Por fim, meus irmãos, eles não desistiram de clamar, apesar da oposição. O texto diz que eles estavam clamando, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E eles estavam fazendo um barulho, e eles eram cegos barulhentos, estavam fazendo um barulho para que a multidão que estava ali, e Jesus pudesse atendê-los. E a multidão ficou incomodada, e o verso 31 diz o seguinte: mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles gritavam mais e mais. A multidão, meus irmãos, não se interessava e nem se preocupava com os sofrimentos deles. A multidão era egoísta, estava pensando só nela mesma. Por isso, muitos os repreendiam. A multidão queria abafar a voz desses cegos. No entanto, eles não desistiram de clamar. Eles persistiram. Eles se importaram com a reprovação recebida. Em nada eles se importaram com a reprovação recebida. Eles, porém, gritavam cada vez mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. O caso, meus irmãos, não é fazer oração, é vencer pela oração. E esses dois cegos estavam vencendo pela oração. Nós não devemos nos deixar deter pela oposição, nem ficar desencorajado pelas dificuldades. Orar sempre, nunca esmorecer. O nosso lema deve ser: insistir, persistir e jamais desistir. Porque todas as vezes que nós buscamos a Deus, nós teremos oposições. Oposições do próprio diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Dos próprios ímpios, que não quer ver o povo de Deus clamando ao Senhor. E quem sabe até mesmo dos seus familiares. Oposição. Eles insistiram, persistiram e não desistiram de clamar. A Bíblia diz: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós devemos clamar ao Senhor e jamais desistir. E vejam bem, nós podemos observar nessa passagem, em terceiro lugar, a restauração da vista aos cegos. O texto diz que então, verso 32, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Veja bem, o Deus homem, o Deus encarnado, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Em sua missão de servo, meus irmãos, Jesus parou, acolheu-os em sua presença e perguntou como poderia ajudá-los. O que vocês querem que eu faça? Veja bem, não é isso que Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus veio resgatar esses dois cegos também, carentes, pedintes, dependentes, que estavam na mendicância, e o Senhor Jesus olhou para eles. Jesus parou para ouvir um clamor sincero. Ele para e manda chamar os cegos que estavam sentados à beira do caminho, que ninguém dava atenção, que eles não tinham nada para oferecer, mas Jesus para. Jesus atende esses dois cegos.
Deus, meus irmãos, tem prazer em ouvir o clamor do seu povo. É por isso que o salmista chega a dizer: bendito seja Deus, que não nos rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. É por isso que em muitos versículos nós temos um incentivo divino para a oração. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus nos incentiva a orar. Eles sabiam exatamente o que necessitavam. Jesus pergunta: que quereis que eu vos faça? O que vocês querem? Essa é a pergunta, meus irmãos, que foi feita para Tiago e João. Mas os cegos responderam de forma distinta. Enquanto os filhos de Zebedeus buscavam honra pessoal, glória, status, pompa, um assentado à esquerda, outro à direita, um no ministério da fazenda, outro no ministério da educação, quem sabe? Eles responderam: os cegos pedem apenas por saúde. E eles responderam: Senhor, que se nos abram os olhos, que os nossos olhos sejam abertos. Eles foram direto ao ponto. Eles não pediram pompa, riqueza, fama, glória, poder, sucesso. Eles pediram a capacidade de enxergar, de ver. E o texto diz que, condoído, verso 34, vamos ler? Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Veja o amor de Jesus, condoído. Jesus se moveu de compaixão em favor desses pobres cegos. Algumas pessoas, meus irmãos, servem porque são pagas para isso. Outras servem para serem vistas pelas pessoas ao seu redor. Outras servem por causa de algum voto que fizeram. Mas Jesus, no entanto, serviu porque foi movido por amor, por compaixão, por misericórdia e por graça. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. Jesus se compadeceu desses dois cegos. Apenas um toque e a luz entrou, e eles passaram a enxergar. Sim, agora eles podem ver o azul do céu, eles podem ver as árvores verdes, eles podem ver as flores brancas, amarelas, vermelhas. No entanto, meus irmãos, além da sua cegueira física, Jesus os curou da sua cegueira espiritual. A pior cegueira é a cegueira espiritual. A luz do mundo brilha sobre os homens duplamente cegos. Eles eram cegos fisicamente e eles eram cegos espiritualmente. Jesus curou as duas cegueiras desses dois cegos. Eles imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Que coisa maravilhosa! A cura dos homens, meus irmãos, desses dois homens, foi uma cura instantânea, imediatamente. E a primeira coisa que eles viram o Rei, eles viram Jesus, eles olharam nos olhos de Jesus, eles reconheceram Jesus como Messias, eles reconheceram Jesus como Salvador, eles reconheceram Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a primeira coisa que fizeram depois de vê-lo foi segui-lo como discípulos a caminho da cruz. Eles foram seguindo Jesus para Jerusalém, porque em Jerusalém Jesus
ele seria oferecido como oferta pelos nossos pecados, ele morreria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele enfrentaria a cruz em nosso lugar, porque certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eles foram para Jerusalém, e eles foram para Jerusalém participar da Páscoa, e entenderam que Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, buscando a face de Cristo. Antes que a oportunidade passe, clame a Deus de todo o seu coração, fale com Deus. Era a última vez que Jesus passava por Jericó. Se você entrou aqui sem salvação, entregue a sua vida a Cristo, clame a Cristo. Nós podemos dizer que esses dois cegos não perderam a oportunidade de clamar a Jesus por misericórdia. Antes que seja tarde, ore para que Deus salve o seu casamento, salve o seu filho, a sua filha, antes que seja tarde. Quantos pedidos dentro da nossa casa, nós devemos clamar a Deus para que o Senhor Jesus possa salvá-los, porque só Jesus pode salvar o pecador. O Senhor tem prazer, meus irmãos, em ouvir o clamor do seu povo. Antes que seja tarde, apresente a Deus a sua necessidade. O Senhor disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele é o Deus gracioso para aqueles que o buscam, ele se compadece dos que sofrem, e é por isso que nós devemos clamar ao Senhor. Viva clamando ao Senhor, viva pedindo ao Senhor, clame ao Senhor, porque ele se compadece daqueles que o buscam. Mas em segundo lugar, como viveremos? Perseverando em oração. Não permita que a oposição te afaste de Jesus. As dificuldades, as tribulações da vida. A Bíblia diz que nós devemos ser pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Não permita que nada te afaste de Jesus. Veja bem que a multidão repreendeu os cegos para que se calassem, mas eles cada vez gritavam mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não desistiram de orar, eles não abandonaram o seu objetivo, eles olharam para Cristo. Não pare de orar por causa dos empecilhos da vida, por causa das lutas da vida, por causa das tribulações da vida, por causa das perseguições. Não desista de orar, nunca se afaste da presença de Cristo. Só Ele é a fonte da graça, da bênção e da misericórdia. Naquela cidade amaldiçoada, eles receberam a bênção do Cristo vivo e verdadeiro. Nós vivemos, meus irmãos, no mundo também amaldiçoado, no mundo caído. Nós não temos bênção deste mundo caído, mas nós temos bênção que vem do Cristo ressurreto. Ele pode abençoar o nosso lar, a nossa casa, a vida da igreja, da sociedade, do nosso país. Só Ele pode nos abençoar. Toda bênção vem da parte dEle. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ele que tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. E é por isso que nós devemos confiar nele. Ele é a fonte da graça, da bênção e da salvação. Mas finalmente, como viveremos? Seguindo a Cristo. A única atitude digna em resposta ao favor de Jesus é segui-lo. Os cegos de Jericó, eles não queriam apenas a bênção, mas acima de tudo, o abençoador. Eles queriam Cristo.
Existem muitas pessoas que querem só a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. No mesmo momento, eles recuperaram a visão e então seguiram Jesus. Eles passaram a enxergar e eles passaram a seguir a Cristo, como gratidão por amor a Cristo. A graça de Deus, meus irmãos, quando verdadeiramente experimentada, leva o homem a pensar: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e bendirei ao Senhor. Jesus, meus irmãos, transformou os cegos à beira do caminho de Jericó em discípulos. Eles receberam a visão física, mas também receberam a visão espiritual. E a cura da cegueira espiritual leva ao discipulado, leva a pessoa a andar com Jesus, amar a Cristo, seguir a Cristo, neste mundo caído. E nós estamos aqui seguindo a Cristo, porque Ele abriu a nossa visão espiritual, porque hoje nós enxergamos quem é Deus, e nós sabemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. E o Senhor Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele abriu os nossos olhos para conhecer a Deus, para saber quem é Deus. Ele abriu os nossos olhos, e em resposta a esta cura espiritual, nós seguimos a Cristo, por amor a Cristo, por sua graça, por sua bondade, misericórdia e compaixão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com